Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui Marcos Venâncio com vocês, e esse é o canal Falando sobre Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiz recentemente aqui um vídeo intitulado Católico de Direita ou Católico de Esquerda, que levantou uma discussão bem interessante a respeito do envolvimento da Igreja Católica com a política. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu sugiro que você assista, ok? Acesse o ícone abaixo, que é a foto que representa o canal, e tem ali acesso a todos os vídeos do canal, inclusive esse que eu vos falo. Algumas pessoas fizeram comentários, e devo dizer que muito poucos foram agressivos à minha pessoa. Essas pessoas me questionaram ou fizeram questão de dizer que a igreja ela não é de direita nem de esquerda, porque ela não se envolve em política. E eu resolvi trazer esse assunto à baila novamente, aqui para nós discutirmos à luz da razão, tá? E colocaremos os fatos como argumento. Gostaria primeiramente, querido, de frisar que no outro vídeo não defendi candidatos. Defendi o melhor caminho a ser seguido, ok? Fique bem claro isso. Não me importa o nome do candidato, mas o que ele diz defender. E é evidente que eu vou pesquisar seu passado para eu tomar uma decisão. Sempre farei isso. Mas vamos ao assunto. Antes, peço a você, por favor, que me ajude a fazer o canal a crescer, que se inscreva no canal, dê um like, né? Faça um comentário e também compartilhe o vídeo. Então vamos lá. Primeiro ponto. Se a igreja não é de direita ou esquerda, então por que a teologia da libertação tem um lado? Está mais que claro e evidente que eles são de esquerda, que se apoiam nos ideais marxistas como modelo de sociedade e transformação do homem que deve buscar sua libertação. Olha que não é salvação, mas libertação. Libertação das estruturas que o oprimem. Não é mais Jesus nos salvando da estrutura do pecado, mas é o próprio homem buscando sua libertação através da luta de classes. Então me diga, isso que eles fazem, apoiando deliberadamente um lado e demonizando o outro lado, é política ou não é? Outro ponto, durante toda a história da igreja, principalmente na Idade Média e no período pós-reforma, ela sempre interveio nos assuntos dos países ditos cristãos. Era ela quem dava o aval aos reis para tomarem certas atitudes no que dizia respeito à vida moral dos povos, ou que haveria de interferir na vida do povo. E outra, ninguém ascendia ao trono se a igreja não desse a sua bênção. Agora eu te pergunto, a ação da igreja junto a esses governos e povos não era uma intervenção política? E quantas vezes a igreja orientava os parlamentos de certos países para não aprovar o procedimento que visa retirar à força criancinhas do ventre de suas mães? Isso também não é uma intervenção da igreja em assuntos considerados políticos por esses países? É uma pena, né, que não vemos mais a igreja se manifestar sobre esses assuntos no mundo. Me parece que não é mais a sua prioridade. Lamentável. Então a política sempre foi uma forma de fazer o evangelho prevalecer sobre os assuntos que interferiam na vida dos povos, no seu modo de viver e expressar a sua fé. Porque entenda, se o Estado promove uma política que visa esfriar a fé do povo cristão, indo contra os conceitos evangélicos ensinados pela igreja, é extremamente necessário que ela se manifeste. E ao adentrar nessa seara desses assuntos estatais, ela está sim fazendo
política, ou não? Então, se hoje a igreja não está se manifestando em assuntos que são uma ameaça à fé cristã, eu me atrevo a dizer que é por questões ideológicas ou por omissão. E essa omissão está levando muitos católicos ao erro. Entende? Quando eu digo que sigo pela direita e que a esquerda não é uma opção para mim como cristão, é porque, primeiro, a história nos diz que a esquerda é inimiga da igreja e que ela, a igreja, segundo eles, é um instrumento de alienação do homem. E isso é uma realidade, basta você olhar para os países de governos de esquerda. Basta olhar para eles. Praticamente são todos ditaduras e a igreja nesses países não tem voz assim como o povo. Para citar, basta a Nicarágua, onde a teologia da libertação lá juntou-se aos revolucionários sandinistas e orientou os católicos a pegarem armas. E agora os bispos e padres que não são da teologia da libertação estão sendo perseguidos. É exílio ou prisão. Eu tenho vídeos a respeito disso aqui no canal. Olha no card abaixo, eu sugiro que depois você os veja, ok? Segundo ponto, ela, a esquerda, tem uma agenda progressista cujo objetivo é construir uma sociedade sem Deus, totalmente materialista. E nessa agenda visa a descriminalização do aborto, de tirar a criança do ventre de suas mães. Em qualquer fase da gestação, como é no Canadá, onde o procedimento pode ser realizado até o 9º mês de gestação. Liberação de drogas é a agenda da esquerda. Ideologia de gênero também. E sobre isso, uma coisa terrível vem acontecendo aqui no Brasil. No hospital da USP, estão fazendo procedimentos de transição de gênero em crianças a partir dos 4 anos de idade, com procedimentos de bloqueadores de puberdade ou hormonização cruzada. Queridos, isso é terrível. Tem mais, visam o fim da propriedade privada e a destruição da família patriarcal. Olha, por favor, não me digam que eu estou mentindo. Então, não se envolvam com política e vocês serão governados por políticos que vão mandar em sua vida, na vida dos seus filhos e netos, na sua forma de viver a sua vida e sua fé. Repito aqui o que eu disse antes. O não envolvimento da igreja com a política no Brasil foi por omissão ou por conveniência, por interesse ideológico, que é muito pior. Ela tem por obrigação como mãe orientar seus filhos no caminho a ser seguido. E ela não falou nada. E por isso estamos aqui discutindo esse assunto. A igreja tem que ser para nós um farol que ilumina o nosso caminho e não permite que nós desviemos da estrada segura da fé cristã. Esse é o papel da igreja. Trago aqui uma fala do Papa Francisco que me deixou com dúvida. Entendam, por favor, eu não estou aqui falando mal do Papa Francisco. Quem sou eu para criticar o Papa? Eu devo orar por ele, mas eu tenho todo o direito de discordar de falas que ainda não foram estabelecidas como dogma de fé. Ok? Então, ele vai dizer, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho sempre te dá uma liberdade no espírito que age em você e te conduz. Bonitas palavras. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui.
O que nós devemos fazer então? Se você puder, irmão, puder me esclarecer, deixa aí nos comentários, ok? É uma explicação que eu preciso aí para entender esse assunto. É só ler o Evangelho, o Espírito vai agir em nós e nos conduzir e vamos tomar a decisão correta. É isso? Então, nós não precisamos do magistério para nos dar a direção? Se não precisamos, então para que a igreja? Você protestante lê o Evangelho para tomar as minhas decisões. Não é isso que eles fazem lá? Leem a Bíblia, a interpretam dizendo que foi o Espírito Santo que lhes deu uma interpretação. Uma vez que eu não preciso mais do magistério nem da tradição para me guiar, eu alejo a igreja que passa a ser sustentada unicamente pela Bíblia, como é com os protestantes. A palavra liberdade dita pelo Papa, vou repetir o que ele disse. Abre aspas. O Evangelho vai te dar liberdade. Fecho aspas. Liberdade de quê? De escolha? Ele me torna livre para eu escolher o que eu achar conveniente? Como os protestantes? Onde cada um fica livre para tomar sua decisão após lerem a Bíblia? Se for assim, então seremos como protestantes e não precisamos de igreja católica. Amém? Irmãos, para finalizar, queridos, não se trata de ser de direita ou esquerda. Se trata de escolher o lado mais cristão possível. Principalmente quando um dos lados é totalmente contrário aos costumes cristãos evangélicos. Não que o outro lado, a direita, seja maravilhosa, é claro que ela não é. Mas entre a brecha de luz e a escuridão total, eu, Marcos, caminho em direção da brecha de luz. Eu fico por aqui. Muito obrigado por você ter chegado até o final do vídeo. Peço humildemente mais uma vez que me ajude a fazer o canal a crescer. Se inscrevendo no canal, dando um like, comentando e compartilhando. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.